Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 30 de novembro de 2025. Estamos entrando ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete. Danizinho, certinho? Hoje com a psicóloga Daniela Machado, com o tema Quem tem medo de terapia? Tema pertinente aí neste término de ano. Fazendo uma digressão, por que não? Uma reflexão diante de tantos encontros que tivemos aí ao longo deste ano, trazendo inúmeras questões sobre processos, etapas, situações. E aí, Richard, certinho? Dani Machado, que é psicóloga, também foi uma colega de trabalho e hoje uma amiga, bem como seu esposo, seu filho, Fabinho, Davi. Vamos aguardar a nossa convidada, Daniela Machado. Vamos lá. Quem tem medo de terapia? Oi, Elisa. Como é que tá? Vamos voltar para a sala de aula? E aí, certinho? Mamãe. Feliz Natal para ti e para a família, Elisa. Então, hoje o tema, quem tem medo de terapia, né? Onde há inúmeros dados e estatísticas sobre depressão, ansiedade. O Brasil figura aí em um quadro bastante abrangente, né? Sobre esta condição em que muitas pessoas acabam enveredando e às vezes se encontram como tateando no escuro, sem saber o que fazer, para onde ir. Um abraço. Que bom, fico feliz e estou bem contente, Elise. Muito feliz pela tua vida, pela tua família. Hoje, então, estamos com a Dani. Dani não está conseguindo participar. Dani, te mandei o convite, Dani. Vou mandar novamente. Se tu quiser mandar, solicitar a participação, eu aceito aqui, Dani. Acabei de enviar o convite novamente. E a todos que estão aí conosco, costureiros e costureiras da alma, sejam muito bem-vindos. Hoje, então, é domingo. É o último dia deste mês de novembro, né? Estamos aí na reta final de mais um ano. Hoje, para quem é cristão católico, inicia-se o Advento, né? A preparação aí dessas 4 semanas para o Natal. E vamos aguardar a Daniela. A quem não chegou, a quem está aqui. Oi, Flávia, tudo bem? Flavinha é a mulher da profilaxia, mas também é uma terapeuta nata, né, Flavinha? Espero que brevemente ela esteja aí conosco para contar os bastidores de como se dá, né, de forma indireta, a terapia no setting odontológico, por assim dizer. Onde é que está a Dani? Dani, estás por aí? Eu acabei de te enviar o convite, Dani. Teu sinal. O tema, então, quem tem medo de terapia? Depois que eu realizei a minha formação em terapeutas do professor Arthur Schumann, lá no início já foi, e aí Wagner, certinho, nós conseguimos compilar, né, construir este projeto chamado Furo do Alfinete, que é esta proposta terapêutica num tripé que abarca a parte terapêutica, filosófico-histórica e também metafísica. Né? O ser humano é este complexo, na qual o próprio Edgar Morin dizia, né, aquilo que é tecido junto. Ô Dani, nós vamos entrar pelo outro então? Vamos tentar pelo outro? Dani. Vamos por esse aqui mesmo, Dani. Depois eu te envio lá para convidar, para colaborar, se não der, naquele outro. É o Wagner. Wagner Campos Sanhoto, gremista. Ivanei, tudo bem? Ô Dani, e aí? Vamos ou não vamos? Manda um convite para mim, Dani, para participar ao vivo. Aí eu te aceito, filho. Acho que fica mais fácil.
Vai lá na câmerazinha, tu embaixo no maisinho. Pede para participar. Daniela Machado, uma excelente profissional, mãe, esposa. Daniela Machado. Ô Dani, tá em qual o Instagram, Dani? Qual é o teu, a conta? Tá. Pede para participar, Dani. Daniela não está conseguindo participar. Aceitar. Agora acho que vai. Agora vai. Que maravilha. Daniela Machado. Que alegria. Boa noite a todos aí. Estamos ao vivo. Mais uma live Furo do Alfinete, encerrando de forma simbólica o mês de novembro. Chegando aí ao último mês do ano. Com Daniela Machado, psicóloga, na qual eu tive a alegria de poder trabalhar. Ela já esteve aqui em outro momento, falando sobre o burnout, né? E conversando de bastidores, a gente entrou nesta conversa, alinhando do porquê, né? Se faz tão importante entender e desmistificar algumas coisas que dizem respeito à terapia, o processo terapêutico, né? Até na semana retrasada, a Cibele Zucchello, um abraço para ela, também psicóloga, que hoje mora na Espanha, ela comentou lá na nossa postagem, Dani, dizendo é importante também mencionar alguns tabus que se tem quando se fala de terapia, porque é coisa para louco, né? Muitas vezes se ouve falar, né? Eu vou fazer terapia é coisa para gente doida, ela cuca, não fala lé com cré. Mas na verdade não é isso, né? A terapia é um processo não só de autoconhecimento, mas sobretudo, né, um auxílio na jornada do indivíduo que muitas vezes está passando por algum tipo de situação que ele não consegue desemaranhar, né? Essa complexidade que é muitas vezes a vida humana, as relações, as escolhas, né? Claro, a gente acaba muitas vezes indo no passado para poder resgatar algumas coisas, para ver até que ponto há uma influência, né, daquela formação, daquele ambiente, das escolhas que fomos fazendo, das ferramentas que fomos desenvolvendo de forma bastante rústica, né, por assim dizer, né, com aquilo que tínhamos. E quando a gente se depara dentro de uma possibilidade para realizar um processo terapêutico, né, é como se a luz chegasse naqueles lugares escuros e fosse ajustando, né? Fosse alinhando. Então, Dani, seja muito bem-vinda ao Furo do Alfinete. Eu só vou ler uma introdução básica aqui, Dani, para a gente não tomar muito do teu tempo também e sermos bem objetivos, né, com esta temática, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender do que se trata. Então, não deixe também de enviar o aviãozinho, acompanhar e seguir o perfil da Dani, a psicóloga Daniela Machado, né? A Dani também que presta um serviço na rede pública, né? No CAPS, é isso, Dani? Isso, no CAPS 2 de Isso. Tubarão. Tubarão, então. Seja muito bem-vindo. Boa noite, costureiros e costureiras da alma, que é o termo que eu utilizo, né? Para mim é uma costura, né? Esse processo terapêutico. Hoje abrimos um tema que toca diretamente o coração do nosso tempo, né? O medo de fazer terapia. Vivemos de uma era marcada pelo adoecimento emocional, ansiedade, depressão, traumas, solidão, conflitos nos relacionamentos, culpa crônica, exaustão. Os números são alarmantes, mas atrás de cada estatística há uma história humana carregada, né? Carregando mais do que consegue suportar muitas vezes. E mesmo assim, muitos ainda têm medo de buscar ajuda, medo de se olhar, medo do silêncio interior, medo de reconhecer fraquezas e rever caminhos. A terapia não é convite à fraqueza, mas à coragem. Ela é um espaço ético, seguro e humano, onde a alma pode respirar, reorganizar-se e encontrar sentido. Por isso, nesta noite, recebemos a psicóloga Daniela Machado para conversar com simplicidade e profundidade sobre o processo terapêutico, desmistificar os medos, esclarecer dúvidas e mostrar como a terapia pode transformar os dramas e dilemas que fazem parte da vida de todos nós. Esta live é um chamado. Ninguém precisa caminhar sozinho quando a alma pede ajuda. Seja muito bem-vindo, Dani. Bom, olha, muito um prazer, Hugo, né? Muito obrigado pelo teu convite novamente. Tu sabe que a gente já tem uma parceria aí, né, de datas e com certeza nesse novo projeto, nesse projeto que tu tens, que eu tanto admiro, que é muito bacana, né? E eu posso aí me considerar também uma costureira desse projeto. Eu achei muito legal quando tu falasse, né? Vamos costurar.
E realmente, porque dentro do processo terapêutico, dentro da terapia, dentro da psicologia, a gente abre várias portinhas, né? A gente abre várias portas. E quando nós conversamos sobre qual era a proposta do assunto que nós iríamos conversar hoje, eu achei muito interessante abrir, porque se fala muito desse processo de terapia, mas como iniciar? Eu acho que além da coragem, Hugo, é muito mais do que isso, né? É ter conhecimento, saber e ter conhecimento sobre o que é a terapia na vida das pessoas. Porque ainda hoje, né, nesse século ainda, nessa geração ainda existem muitas dúvidas com relação ao que é a terapia. A gente precisa desmistificar, nós que estamos aqui desse lado, que somos psicólogos, que somos terapeutas, entendo também que já foi muito, que isso já está sendo desmistificado, isso já está sendo, já está perdendo, né, o rótulo negativo do que é fazer terapia, porque é só quem realmente, né, precisava fazer terapia, ou que estivesse num processo, num caminho de sofrimento psíquico, era que precisava procurar um psicólogo. Hoje eu vejo que, e aí precisou ser, a base, ter o conhecimento, e precisou ser também de muitas pessoas famosas aí que se abriram, né, dentro das nossas redes sociais, dentro da televisão, que muitas pessoas começaram a falar que terapia é vida, que existe uma necessidade muito além daquilo que a gente imagina para fazer terapia. É um processo de autoconhecimento, é um processo de ajuda, é um processo de cura, é um processo de se conhecer profundamente, né, de se permitir, principalmente, ressignificar as suas dores. E às vezes a coragem só, como tu falou, ela não é o suficiente, né? Ela precisa de muito mais que isso. Precisa a gente se permitir, além da coragem, porque muitas vezes a gente não consegue entrar nesse processo mesmo com coragem, mas se a gente começar a se permitir e dar abertura, inicialmente, antes de qualquer coisa, antes de qualquer pré-julgamento, antes de qualquer dúvidas, a gente precisa se permitir. O primeiro passo é esse, antes de ter a coragem, a gente precisa se permitir. Porque a gente sabe, nós sabemos, né, Hugo, que é um primeiro passo de muitas dúvidas, de muitas, do que acontece, do que isso me espera, o que eu preciso mexer. Tu falou muito bem no início, que a gente mexe em feridas, né? E que a gente mexe em muitas coisas que a gente não quer, e às vezes a gente nem sabe que existe. Então é muito mais do que coragem, porque coragem para mexer em feridas, ela ainda não é o suficiente para que a gente entre nesse processo de terapêutico, né? De acompanhamento psicológico. E, né, falando aí, se me deixar falar, eu vou falar. É porque é muito mágico, faz total diferença na vida das pessoas, sabe? A terapia. Ela transforma vidas, ela salva vidas. Eu ouvi uma frase uma vez que a terapia, ela não só muda, mas ela salva vidas. Eu fiz uma campanha muito bacana aí no Setembro Amarelo, né? E que também se tem um questionamento muito grande de se falar ou não, né, de abordar ou não questões sobre a saúde mental no Setembro Amarelo, que teve aí, né, iniciou por conta de uma história, enfim, né, que foi de um menino que cometeu suicídio. E aí muitas pesquisas, Hugo, falaram que e profissionais também, falando que não via um lado positivo de usar o mês de setembro alusivo a falar questões de saúde mental, porque também se abria portas, né? E aí existe um número grande de aumento de suicídios, né? Porque a pessoa que está em um processo de sofrimento psíquico muito longo e não consegue, justamente pela falta de conhecimento ou de orientação, que não consegue buscar a terapia ou acompanhamento psicológico, acaba que, né, achando que a dor é tão profunda que acaba entrando num processo de sofrimento psíquico e chegar ao suicídio.
Mas isso também é um assunto para a gente abordar em outro momento. Mas o que eu quero te explicar com isso? Que abrindo essas portas, como a gente fala ou não, se é positivo ou não falar de saúde mental, se é positivo ou não falar de terapia, de acompanhamento psicológico, ele é sempre importante. Mesmo que às vezes tu abre portas para que isso se aumente, para que isso fermente em você, né? Toque em um lugar dentro de você, que isso traga que isso seja que traga danos negativos, mas mesmo assim é importante, a gente precisa nesse momento a gente falar cada vez mais, a gente instigar cada vez mais, né, para que as pessoas entendam, porque a falta de coragem ou a falta de conhecimento faça que você fique dentro de um processo de sofrimento psíquico sozinho, fica num processo isolado, né? Achando e se culpando, achando que isso, a gente também já conversou sobre isso, achando que isso é balela, que isso é manha, que isso é querer chamar atenção, e é muito mais do que, né, a gente querer chamar atenção. É um adoecimento, nós temos hoje um índice muito maior, né, de pessoas que morrem por suicídio do que por câncer. Então, para que isso não aconteça, para que isso não ocorra dentro da sua vida num processo de sofrimento psíquico, hoje a terapia é o melhor caminho. Hoje, o acompanhamento psicológico é o melhor caminho. Esse é o primeiro caminho e aí, quando a gente se encontra nesse processo psíquico, uma das coisas que a gente não encontra é coragem. A gente não consegue ter coragem, a gente não consegue ter iniciativa. Muitas vezes, mesmo através do conhecimento, ainda assim eu tenho uma resistência muito grande, né, de procurar ajuda profissional. E aí é o que eu sempre falo. Dê o primeiro passo, sem qualquer dúvidas de você ter a coragem ou não, de você ter o conhecimento ou não. A ajuda profissional, o acompanhamento terapêutico profissional, ele é o melhor caminho e ele salva vidas. Então, eu achei bem bacana, eu achei muito legal, né, a tua proposta para a gente abordar essa temática, porque, e é um alerta para as pessoas, eu particularmente, eu vejo muito isso acontecer dentro do meu consultório, que ainda existe um rótulo, né, e um preconceito muito grande das pessoas quererem fazer terapia. Mesmo com mais informações, mesmo a gente vendo, eu achei muito legal também na época das Olimpíadas, né, que foi há 2 anos atrás, eu acho que foi isso, e muitos atletas falando que conseguiu um desempenho muito bom, não só na questão do desempenho físico e tal, porque as duas coisas caminham junto, e que agradeceram muito e dedicaram a vitória, as suas conquistas, aos seus terapeutas, dedicaram as suas conquistas aos seus psicólogos, né? Porque eu faço todo um preparo físico, mas eu não preparo a minha cabeça, às vezes, porque eu quero um objetivo único de ganhar, mas o ganho ele não é o que mais interessa. Interessa aquilo que eu consegui dentro das minhas capacidades e das minhas possibilidades. E aí, se eu perder ou ganhar, tá tudo certo. E aí, se eu não conseguir lidar com a perda, como que eu vou conseguir continuar o meu processo de desenvolvimento e crescimento humano? Muito bem. Ô, Dani, eu só queria fazer um ajuste, porque depois eu quero fazer a legendinha. Tu não sei como é que tá o teu tripé aí na tua mesa, se tu não podia dar uma recuada nele para enquadrar melhor. Tá, vamos ver. Vamos lá. Sabe que eu não sou muito boa com esse negócio de Se puder botar ele um pouco mais para trás. Aí, melhorou? 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 Isso. Muito bem. Aí tu fica lá, tu não te emociona, vem para frente, vem para trás e fica aqui, ó. Então a Dani então, é Vou fantástica, me né? comportar aqui. Eu quero fazer aqui o testamento vital, como a minha terapeuta me ensinou uma vez e trouxe aqui a Fabrícia Carini, um abraço para ela. O Gustavo também, um baita profissional também na parte de adicção, um abraço para ele que me auxiliaram bastante. O próprio professor da formação que eu realizei, o Arthur Schumann, e também, né, a Cassiana Machado, psicóloga. Então, essas pessoas, a Dani,
o Arthur, a Fabrícia, o Gustavo e a Cassi foram e são importantes na minha trajetória, né, para me ensinar a olhar e aumentar meu arco narrativo, né? Porque muitas vezes o que acontece é isso, o indivíduo ele tem uma situação que ocorre na vida dele, os consultórios hoje, as pessoas geralmente quando chegam porque houve uma mudança na sua rotina, e aí elas vão procurar para tentar entender. Só que muitas vezes a demanda ela está reprimida por conta disso que a Dani acabou de elucidar. As pessoas são cercadas de uma série de tabus, de receios, de tarjas, de rótulos e não se permitem. Né? Como ela falou, se permita. Né? Se permita levantar a mão e dizer: eu estou aqui, qual direção seguir? E aí eu pergunto, né? Que já é o início do nosso storytelling aqui, né? Porque mesmo vivendo uma epidemia de ansiedade, depressão, tantas pessoas, Dani, ainda têm medo de procurar terapia, né? O que está por detrás deste medo? O medo ele acontece quando é proposto, eu estou ali, né, com a proposta de abrir portas dentro daquilo que você não consegue identificar, né? Se o problema está em mim, está no outro, tem a ver com a minha questão, minha história de vida, né? Eu tenho uma abordagem dentro da Gestalt terapia, né? Que fala muito sobre o indivíduo num todo, né? E no aqui e agora. O que eu preciso ver, independente da minha história, independente daquilo que eu preciso fazer, mas hoje? Que ser que eu sou, que indivíduo que eu sou hoje? O que me construiu nesse processo de vida? O que fez eu ser essa pessoa? E aí é muito mais fácil eu jogar para o outro, eu colocar o problema na vida, o problema nas pessoas, o problema na família, do que começar a mexer em caixinhas que eu vou só guardando, que eu vou só reservando, porque eu também preciso de me defender de algumas situações dentro da minha vida cotidiana, e eu crio uma casca como um mecanismo de defesa, que eu não consigo nem abrir as minhas caixas e nem que os outros percebam que caixas que eu tenho, né, que eu preciso resolver dentro da minha vida, que eu preciso resolver nas minhas dificuldades. Então, essa é uma das principais dúvidas e resistências, né, para que as pessoas procuram terapia. Muito interessante, eu gosto sempre de dar exemplos, sabe, Hugo? Às vezes eu, dependendo do meu paciente, eles não terminam, eles abandonam a terapia. E aí eu vou vendo um histórico, eles estão ali já com uma busca de já, ou é uma abordagem que eu não me encaixo, ou é com um profissional que eu não me encaixo, porque quando você começa a mexer em portinhas, em feridas, em autoconhecimento, que depende somente de você, para que as coisas mudam dentro na sua vida, você não consegue levar à frente. Então, eu prefiro colocar dentro do bolso, eu prefiro colocar dentro da caixa, por quê? Porque vai me trazer emoções, e, às vezes em situações em que eu vou mexer em traumas em que eu não quero mexer. É um processo muito doloroso e não se resolve em nenhum atendimento, nem em 2 atendimentos. Ele é um processo longo e muito doloroso. E isso faz com que eu consiga, às vezes, perceber já de imediato, mas muitas vezes eu percebo e não quero aceitar. É muito mais fácil eu não aceitar e guardar no bolso, colocar no bolso, do que eu tentar resolver isso, e vai depender só da pessoa, vai depender de você. Então, eu prefiro me calar, eu prefiro não escutar e eu prefiro não ver. Então, são 3, assim, aspectos em que de autoproteção, de resistência, para que eu não consiga, porque é um processo doloroso. E aí, eu prefiro muitas vezes fugir, eu prefiro muitas vezes não aceitar, e mesmo assim, independente da abordagem que é a minha, você começa a visualizar junto com o paciente, para que ele consiga identificar onde as coisas precisam melhorar. E para isso, precisa iniciar pelo autoconhecimento, que é um processo dentro da abordagem da Gestalt terapia,
né? E vai de cada pessoa. Eu preciso conhecer primeiro o histórico dessa pessoa e quem essa pessoa é, para que ela se permita. Então, do terapeuta, a gente já sabe qual é o caminho, mas do indivíduo, do paciente, do cliente, é muito difícil. Então, às vezes, ele prefere muitas vezes ter resistência, ter a negação, do que enfrentar, do que se permitir, né, para que as coisas mudem e melhorem. Por isso que ainda assim, mesmo através do conhecimento, as pessoas ainda têm uma resistência porque mexe em feridas, mexe em traumas, mexe em dores, mexe, né, em coisas que não são boas e que desestabiliza, né, emocionalmente. Mas aí você não está sozinho. Ele não é algo que o terapeuta vai jogar, vai te devolver e tu vai para casa com aquilo solto. Tu precisa voltar para que a gente continue, sabe, desamarrando os nós, que a gente continue fazendo, abrindo a caixinha que ela precisa ser aberta, para a gente poder ver o que vai organizar nesse processo, né? O que é prioridade para você. O que é mais importante para você mesmo diante da dor e do sofrimento. Muito bem, eu também não poderia deixar de agradecer, né? Estava lembrando aqui do Victor Begamini, que é psicanalista e hipnoterapeuta, e o Bruno Santos, que também é psicólogo. Acho que ele é cearense, né, Bruno? Um abraço para ele, a Erika está aqui. Isso que a Dani trouxe é essencial porque eu estava conversando com uma pessoa esse tempo atrás e ela mencionou justamente isso. Eu comentei sobre a questão da terapia e ele me disse assim, ó, eu não quero mexer com isso agora. Eu não quero mexer com isso agora porque isso me deixa mal. Eu sei certas coisas que habitam no meu interior, caminhei na minha vida até um pedaço, olhei aquilo de frente e não gostei do que vi. E aí eu recuei, dei um passo para trás. Tudo bem, há um tempo para todas as coisas. Só que assim, essa história, posso estar errado, me corrija, Dani. O tempo não resolve nada, Dani. A gente joga, terceiriza muitas vezes, né? Aquilo que a gente às vezes vai ter que abraçar, a duras penas, muitas vezes. O Guimarães Rosa que fala, né, que a vida é um rasgar-se, né? Então, Isso. antes de acomodar as coisas no seu devido lugar, há um desconforto, né? Eu estava conversando esse tempo atrás com um amigo que é enfermeiro, e mencionei, né? A palavra tribulação, que é uma palavra do latim, ela tem alguns significados e uma delas significa o tribulatio. O que que é? Se pegam os grãos, se coloca num aparelho e se moe ele, para que aquele grão se transforme em algo que possa ser aproveitado. O grão do café, para virar o café, né? O grão do milho, para virar o fubá ali, ó, né? Entende? Isso. Então, é doloroso. Então, muitas vezes é isso que a Dani acabou de ilustrar. Ela descreveu com bastante maestria. Existe a abordagem do terapeuta, mas como diz, o que cura não é a técnica, né? Mas é a robustez do terapeuta em perceber, né? O psicólogo, o profissional da saúde mental e conseguir manter-se, né, nessa conexão no primeiro momento, acolhendo aquela demanda que chega, né, Dani? E aí, Isso. no momento, indo caminhando, conduzindo, é um condutor, né? O terapeuta, o psicólogo, o Bregamini está aqui, ó, um abraço para ele, acabei de mencionar. Um abraço, querido. O Bregamini é fera. Ele vai estar aí dia 14 falando sobre metáforas terapêuticas. Legal. Dani, então assim, como é que tu poderia explicar de forma simples o que é o processo terapêutico, né? O que realmente acontece, né, numa sessão ou num pacote, né, vamos botar assim, né, terapêutico ao longo do desenvolvimento deste indivíduo? Uhum. Ele se inicia, Hugo, primeiro no autoconhecimento. Ele se inicia a partir daí, no autoconhecimento. Eu não consigo resolver aquilo que é externo, né, dentro das minhas relações. Eu não consigo resolver coisas que está embutido dentro de um trauma, por exemplo. Eu vou sair um pouco da parte técnica. Eu gosto muito de falar de uma forma muito acessível para que as pessoas consigam entender. E aí eu sempre falo desse jeito. Ah, mas o autoconhecimento, o que que é? É saber quem eu sou? E é exatamente isso. Eu saber quem eu sou. O que me fez, o que eu sou dentro daquele processo que também está muito relacionada às questões que eu tive com a minha família, com os meus relacionamentos, e aí a psicanálise fala muito bem sobre isso, né?
porque somos aquilo que fizemos, né? Estamos dentro do ambiente que nos transforma. Então, eu preciso, antes de mais nada, fazer esse processo de autoconhecimento. Quando a gente fala de tempo, Hugo, dentro da Gestalt terapia, da minha abordagem, isso é muito, como é que eu posso dizer? Isso é uma questão, é muito de cada pessoa. Às vezes, aquilo que é um tempo longo para mim, ele pode ser curto para o outro. E aquilo que pode ser curto é longo para o outro. Então, depende muito de cada indivíduo, né? Aquilo que ele vai elaborar dentro do seu tempo, dentro da sua emoção, dentro do momento em que ele está vivendo, dentro desse processo de dor e quais são as condições dele que, nesse momento, ele tem para conseguir identificar o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, e que ele precisa perceber isso, sabe, e aceitar de alguma forma. Então, se eu colocar isso de uma forma muito direta e objetiva, então é um processo que pode ser curto, como ele pode ser longo, esse processo de autoconhecimento. Quem eu sou? No que eu me transformei? Que pessoa, mesmo que às vezes eu faço um julgamento de mim mesma, né, com meus erros e acertos, mas que somos seres humanos, que a gente está aí, nós somos seres, independente da idade, lá na fase da infância, né, na fase oral e da infância e da adolescência, a psicanálise também fala muito bem sobre isso, nós estamos em desenvolvimento, mas a gente está em desenvolvimento a todo momento. Nós estamos em desenvolvimento a cada momento da nossa vida. E aí depende daquilo que acontece também nesse caminho que vai me moldar ou que vai mudar. E aí esse processo de autoconhecimento dentro daquilo que eu permito e dentro daquilo que eu preciso permitir, daquilo que eu preciso que os outros, de que forma que os outros me enxergam, e de forma principalmente como eu me vejo. Então, inicialmente, Hugo, a minha resposta e a prioridade é esse. Eu preciso de um processo de iniciação de autoconhecimento, sabe? Dentro das minhas práticas, dentro das minhas dores, independente dos meus relacionamentos conjugais, dentro dos meus relacionamentos familiares, dentro dos meus relacionamentos com os meus filhos, mas eu preciso entender o relacionamento comigo mesmo, porque às vezes não vem nem do outro. São coisas, e a gente sempre conversava e conversa, né? Nós temos os nossos monstrinhos internos, que não precisa nem de mais nada, ele está dentro de mim mesmo. E eu estou lutando contra isso diariamente, que ele vai, mesmo dentro, eu consigo dominar ele, mas dentro da minha instabilidade emocional, ele aparece. Mesmo eu tendo, vamos lá, entre aspas, eu consegui identificar de onde que ele veio, de onde que ele foi construído, né, que são as nossas amarras, e aí eu consigo entender e perceber, identificar, mas mesmo assim, ele está assim de vez em quando, ele vem, ele fica rodeando, e a gente precisa desse processo de autoconhecimento para entender se ele realmente é meu, se eu consigo organizar ele dentro de um processo terapêutico, porque ele vai aparecer. Dentro da saúde mental, a gente fala muito disso. Após um diagnóstico, eu vou fazer o tratamento, eu vou fazer terapia, e eu vou melhorar, eu não vou mais ter que lidar com os meus monstros internos. Não, de vez em quando ele vai te visitar. Só depende como que tu vai conseguir lidar com ele. Essa é a grande diferença. Ele vai te desestabilizar emocionalmente, mas o que aí? E aí vai ser um momento em que ele vai te visitar, mas se não está lá num processo de dor, onde tu não consegue dizer para ele, olha só, meu amigo, agora não, porque eu sei o que eu vou fazer contigo. Mesmo tu me desestabilizando, me tocando num lugar onde me traga dor, né? Porque a dor, ela não tem um significado genuíno para falar assim, não, essa dor eu não tenho mais. Ela vai vir. A diferença, esse sofrimento eu não vou ter mais. Porque nós temos as nossas memórias, né, emocionais. Ela vai vir. A diferença é o que eu vou conseguir fazer com ela. Muito bem. A Dani, dentre tudo que ela falou também, que eu pude
pensar assim para poder ir para a próxima situação, ela falou uma palavra muito importante aqui, elaborar, né? O psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, o psicoterapeuta auxiliar, né? Já que a gente costuma dizer que o terapeuta é um ego auxiliar, né? O psicólogo é um ego auxiliar que auxilia a esse paciente. É como se dissesse assim, ó. Eu tenho aqui nas minhas mãos, eu até usei esse dia no processo terapêutico, eu vou pegar aqui. Eu não sei se vocês lembram, antigamente tinha aquelas lâminas de projetar, né? Sim. E eu ganhei um tempo atrás aí uma caixa com várias delas aqui, ó. Hum. Algumas eu até distribuí. E eu estava utilizando isso como exemplo, né? O que a gente projeta da gente no outro? E acha que é o outro, não é a gente, né? Então, Exatamente. no processo terapêutico é como se dissesse isso, né? Esteja disposto a olhar para si mesmo, né? E aí eu te pergunto, né? Dentro desta elaboração, alguém às vezes está diante de um luto, está diante de uma depressão, de uma ansiedade, de um trauma, um relacionamento partido, uma perda que foi assim abrupta ou não, devido ao apego. Quais seriam, Dani, os principais, assim, as demandas mais comuns que chegam, mesmo sabendo que cada um é um, tem a sua individualidade, tem a sua história, né? Dentro do consultório, no setting terapêutico, né? Quais seriam, assim, como que isso se manifesta? Se tu já, claro, trabalha acho que há mais de 10 anos com isso aí, né, Dani? Mais, É, mais de 10 anos. eu só joguei assim, deixa assim, não. Mas assim, eu digo, a gente costuma dizer que o sofrimento ele se repete por escopo, né? Ou seja, ele vem meio que assim endereçado, não é endereçado, ele vem com a mesma carga, vamos botar assim, né? Só que aí cada um vai processar isso de uma forma diferente. Perder alguém, todo mundo vai perder. Só que um vai lidar Uhum. de um jeito, outro vai lidar de outro. Uhum. Entrar num processo depressivo, um vai entrar de um jeito, outro vai entrar do outro. Existe assim um catálogo, vou botar assim, não quero ser banalizar, né? Mas assim os tipos de sofrimento ou de demandas que chegam, Dani. Eu, tu queres me perguntar se como que chega? Eu não entendi. Como que, por exemplo, Talvez a pergunta ficou muito ampla, é assim, ó, quais isso. são os sofrimentos mais comuns que Ah, chegam ao tá. consultório hoje, né? Uhum, Ansiedade, depressão, traumas, uhum, uhum. conflitos, né? Entendi, entendi. Não, perfeitamente. É, quando fica no limite, infelizmente as pessoas elas nos procuram quando já está no seu limite máximo, né? E aí, Hugo, na maioria das vezes ele já está desencadeado um transtorno psíquico, infelizmente, né? É como a gente iniciou ali a nossa conversa. Terapia, ela não necessariamente ela precisa ser, e principalmente por esse autoconhecimento, ela não precisa ser mediante a um quadro psíquico, né? Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Terapia, ela não necessariamente precisa ser em um momento em que você está num sofrimento psíquico muito grande, ela pode ser simplesmente para conseguir ter esse autoconhecimento. E aí, quando chega no consultório, eu vou falar isso de experiência própria, eu acredito que os colegas também, né, e quem está, os profissionais, colegas de profissão também, na maioria das vezes, infelizmente, é quando isso já está com uma avaliação e com um diagnóstico dentro de um transtorno psíquico. Um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, ansioso, depressivo ansioso, os dois juntos, com transtorno de bipolaridade, com transtorno de borderline, como a gente conversou, enfim, todos aqueles que a gente conhece. E aí fica difícil, muito mais difícil, a pessoa conseguir se permitir, porque precisa estabilizar e elaborar os meus sofrimentos. E quando chega num nível muito alto, já está tudo muito misturado, já está tudo muito confuso. E aí eu também não estou no meu momento em que eu vou conseguir elaborar, né, as questões de sentimentos, porque é um processo de sofrimento que caminha junto, né? Eu já venho com um processo de sofrimento, ou de algum trauma também, que vem carregando há muitos anos atrás, que colocou ali dentro de em algum lugar, e aí eu fui só deixando aquilo guardado, sem conseguir resolver, porque traz dor, né? Mas aí, nesse processo todo, falando da parte muito científica, eu vou desencadear, né, um transtorno psíquico elevado, muito grande.
E aí eu preciso, é muito mais difícil esse processo de autoconhecimento, porque o que que a gente tem que colocar primeiro? É estabilizar a questão do transtorno, para depois entrar num processo de autoconhecimento. E aí, nós profissionais, a gente precisa tentar e consegue avaliar isso, porque, aí, como eu falei ainda há pouco, porque prioridade é um autoconhecimento. Mas como que eu vou trabalhar autoconhecimento se essa pessoa está num processo de sofrimento psíquico? Então, eu preciso ali, ao mínimo, iniciar para estabilizar emocionalmente, né? Onde que está identificando, aí eu como profissional, identificar o que te causou dor, o que te causou sofrimento. Então, a gente vai na busca da causa, para depois, e aí a pessoa, quando consegue, junto com o terapeuta, identificar a causa que, Dani, é fácil, é ir lá e achei. Não, não é. Né? Então, primeiro é identificar a causa da dor e do sofrimento, fazer com que ela perceba, porque muitas vezes, quando ela está nesse processo de sofrimento psíquico, ela não consegue identificar a causa. E aí, junto com o terapeuta, identificando a causa, e aí vamos, como eu falei, né, organizar e elaborar esse sofrimento. A partir do momento que eu consigo elaborar esse sofrimento, que também não é um processo fácil, depois disso eu consigo entrar num processo de autoconhecimento. Então, são muitas coisas juntas que a gente precisa começar a fazer para que ver o que, que é. E aí, o terapeuta, e eu estou falando de mim, eu preciso ver o que é prioridade naquele momento. Por isso que a Gestalt terapia fala muito do processo de aqui e agora. Porque se eu vou iniciar um processo de autoconhecimento ou da causa da dor, eu não consigo ir lá, e às vezes é na infância, sim, mas eu não consigo ir lá e trabalhar questões de relacionamento que eu tive dentro da minha infância ou da adolescência. Eu preciso trabalhar aquilo que ela me trouxe no momento, aquilo que causou dor e sofrimento, e que me desestabilizou totalmente, e que desencadeou nesse processo todo um transtorno psíquico muito elevado, que me adoeceu, porque daí esse sofrimento psíquico te traz também um adoecimento, né, que aí a gente já sabe para que caminho que vai seguir. Então, elaborar, eu não consigo antes de eu primeiro entender qual foi a causa e de que forma que eu consigo elaborar e tudo isso. Então, muito importante, assim, a gente falar sobre isso, porque são dois viés, e que o terapeuta precisa conseguir, nós, aí, da nossa parte, conseguir elaborar isso, identificar em cada paciente, identificar em cada pessoa. Muito bem, Dani. O que a Dani está falando aqui, eu acredito que ficou claro, mas só para poder deixar vincado, né? O que ela está dizendo assim, vem a demanda e às vezes a pessoa, o paciente, o indivíduo, ele não está em condições amenas, por assim dizer, de conseguir elaborar o seu tipo de sofrimento, porque muitas vezes Exato. precisa ser medicado, né? E aqui a gente não está falando contra a medicação, para estabilizar. E aí depois que estabiliza, ele pode passar a elaborar aquilo que realmente é a causa, não o sintoma do seu sofrimento. Né? Porque muitas vezes o que se manifesta é uma sintomatologia, né? Exatamente. O sintoma vem, se manifesta, ele é evidente, né? Ele está explícito, e aquilo ali é como se fosse um obstáculo, né? Para a pessoa poder estacionar, respirar e enxergar de frente, ser conduzido para poder elaborar, né? E conseguir receber as ferramentas para articular essa sua tensão, essa sua pressão interna que leva aquele sofrimento, que leva aquele transtorno. Lembrando que o transtorno ele é como se fosse uma lente, é o modo como a pessoa enxerga o mundo. Então, imagina uma pessoa com um transtorno borderline, né? Ela vê tudo no limite, né? Da linha, né? Então, claro, hoje até Exatamente. uma polêmica. Eu conversei com ele está passando por uma situação pessoal lá, mas o doutor Felipe, eu acho que é o nome dele, ele escreveu um livro assim chamado Borderline, Transtorno ou Mau Caratismo, porque essa lombra também hoje de diagnósticos, né, Dani, ela gerou um boom gigante devido a esse laseamento, né? Os diagnósticos hoje eles estão muito elásticos e parece que tudo cabe ali dentro, né? Qualquer Uhum, tipo de queixa, né? Então, uhum, olhar isso de perto é dar condições para que as pessoas não incorram nesse erro. Talvez daí uhum. demanda, muitas vezes, o receio de muitas pessoas procurar. Vou num terapeuta, o cara vai me rotular, vou lá, ele vai me taxar que não sei o quê. Hoje se faz até muita brincadeira, né? A Dani trabalha aqui também na área pública, do CAPS, assim, isso aí fugiu do CAPS.
né? Uhum. O sofrimento que as pessoas muitas vezes estão lá dentro de um CAPS, né? Uhum. E isso se banaliza e também se propaga ainda mais, se dissemina, né? Por assim dizer, essa mácula, né? Diante do que é o tratamento, o que é a saúde mental no Brasil, por assim dizer, né? Isso, Mas, Hugo, e tu falou perfeitamente, assim, porque ficou, quando chega num nível, né, sintomático, é muito delicado, né? Eu posso falar com propriedade que trabalho ali no CAPS. Eu lembro que a gente fez uma discussão também bem bacana, assim, a gente falou, ficar falando, né, de um CID, de um diagnóstico, e ficou tão banalizado, porque às vezes a gente fala tanto sobre conhecimento, né? As pessoas precisam ter informação e conhecimento, e às vezes o conhecimento que ele é mal interpretado, ele se transforma também em uma arma, né, em uma armadilha. E aí eu me aproprio disso e o nosso inconsciente toma conta disso também de uma forma a levar, a mostrar, a apresentar uma característica e um comportamento realmente dentro daquilo que se lê, sabe? Dentro daquilo que se veste, e muito mais do que um diagnóstico mesmo real. E eu visto isso como se fosse real. Até para mim, de algum momento, dentro dessa confusão aí psíquica, eu também fazer disso uma bengala, né? Eu fazer disso também uma armadilha. E aí essa pessoa que já está num vitimismo, né? Porque consegue infelizmente, só viver dessa forma foi uma bengala também que usou para que pudesse se conduzir dentro da vida, dentro da sociedade, dentro daquilo que precisa ser, e que ficou tudo muito bagunçado, muito confuso, né? Então, a gente sabe hoje, nós conversamos sobre isso também, eu achei bastante interessante, que também um assunto que é amplo, a gente falar daquilo que realmente a pessoa se apropria por um ganho secundário, né? E por conta das informações e o acesso que a gente tem à informação, mas muito mais também da nossa capacidade de conseguir identificar. E eu trabalho dentro de um setor público, dentro da saúde mental, onde eu vejo realmente, assim, pessoas que chegam num nível de transtorno psíquico que, infelizmente, a terapia somente não é o suficiente, né? E como que eu vou aí iniciar um processo de autoconhecimento, né, que é tão bonito a gente falar, mas se ele não consegue, né, nesse processo de sofrimento, identificar e muito menos elaborar o que está acontecendo com ele. Tanto é, eu acho que aí as pessoas vão conseguir entender um pouco melhor, que inicialmente, quando a pessoa é atendida no CAPS, ela precisa necessariamente passar por um atendimento médico, ele se estabilizar inicialmente, para que depois ele seja encaminhado para terapia. Porque a terapia, nesse momento, nessas situações, ela pode ser muito, muito bem, né, bem-vinda, como pode ser também um tiro no pé, porque ela não está estável e nem em condições psíquicas para ela fazer essa elaboração, né, daquilo que eu vivo e daquilo e muito menos de quem eu sou. Eu perco toda a minha identidade, né, por exemplo, dentro de um transtorno de borderline, né, eu perco a minha identidade, eu tenho oscilações de humor o tempo todo, eu preciso desse processo esse é o meu funcionamento nesse processo de vitimismo, né, ou que está em tempos de mania total, né, que desencadeia também ali dentro de um quadro de psíquico. Então, são outras coisas, várias outras coisas que eu preciso, o que eu vou priorizar, né, dentro da terapia. E isso vai muito do funcionamento do terapeuta, do funcionamento do psicólogo, né, e que, se tu me permitires entrar numa outra esfera, e que a gente, infelizmente, sabe, né, que outras, e aí com todo respeito a qualquer hoje método, né, terapêutico, e eu acho que for positivo está tudo certo, mas também existem as pessoas que querem muito se apropriar e se aproveitar da fragilidade das pessoas, né,
para ganhar dinheiro, para adoecer ainda mais, né? Quantos que já estiveram no meu consultório que vieram de outras terapias alternativas, assim, sabe? Porque estavam, sim, fragilizados e que, com promessas de cura, com processos de conseguir aquilo imediatamente, né? Sem ter que passar nesse processo de dor, né? Sem ter que passar nesse processo terapêutico de autoconhecimento, né? E a gente sabe disso com várias outras, né? E tá tudo certo, desde que consiga te ajudar, né? E eu não quero mencionar aí, né? Falar porque é antiético também. E todo mundo tem livre-arbítrio para escolher aquilo que acha que se adequa, né? No seu momento de sofrimento, mas que hoje terapia, né? Fazer terapia e buscar ajuda profissional é muito importante. Importante, ô Dani, é algo sério, porque o que a Dani está mencionando aqui, ferramentas existem as mais diversas, né? Existem abordagens as mais diversas. E aí, no caso aqui, como a gente tem uma conversa madura, eu e a Dani, a gente sabe que existe uma treta aí, vou botar dessa forma, né? Os psicólogos lá, que tem o seu conselho regional, o seu conselho de psicologia, né? E o exercício do terapeuta, que hoje já quer retirar o psicoterapeuta, né? Da frente, por conta da associação que se faria, né? Ao psicoterapeuta com o psicólogo, né? Psicólogo é uma coisa, terapeuta é outra, né? Um exercício livre da profissão, que não há um órgão que regulamente, né? E aí existem várias abordagens. A Dani mencionou a psicanálise no Brasil, por exemplo, né? Ela não tem um órgão semelhante ao órgão que regulamenta, né, os psicólogos. Ela tem aí associações, a Associação Brasileira de Exatamente. Uhum. Né? É outro viés, só que assim, existe trabalho sério sendo feito, né? O pessoal da psicologia analítica junguiana, né? Eu trouxe na semana passada aqui um professor que deu aula para mim na formação, ele é psicanalista, o professor Marcos Simões, ele trouxe a abordagem da Melanie Klein, né? Para entender o sofrimento da relação da criança com a mãe. Né? Fantástico, assim, os insights que a gente pôde ter através disso. Só que o que a Dani está trazendo é que hoje a gente vive uma época da sensação e às vezes tu acha uma espécie de terapia que te traz alguma... Ah, eu me senti bem. Aí traz um anestésico, um paliativo, falar, sei lá, vai lá e mergulha na cachoeira 7 vezes, vai lá e tomar o banho de erva de não sei o que. Tudo bem, tem gente que vai para isso é como se fosse um placebo, um emplasto, se sente bem, só que assim, a questão é a tua história, tá tudo dentro de ti. Como é que tu olha para esse universo interno, que é a tua história, a tua constituição enquanto pessoa? A Dani mencionou lá no início. Os teus pais exerceram uma influência. Nós não vamos ficar presos lá. Vou trazer o Hudson aqui, se Deus quiser, na semana que vem, que é psicanalista também, para falar sobre isso. Beleza, a gente entra, acolhe a pessoa, recebe a demanda, né? Entende, atende, ajuda ela a construir, entrega as palavras, esse dicionário interno para ela poder nomear e aumentar a história que ela conta para ela mesma. Tá, beleza, mas é como a Dani diz, e aqui agora? O que eu vou fazer agora? Beleza, fui lá atrás, fiz aquela reminiscência, voltei, construí a minha história, olhei para meu pai, olhei para minha mãe, olhei para os meus responsáveis, as escolhas que eu vivi, os traumas que eu herdei, as coisas que me macularam. E aí? O que eu faço daqui para frente, o aqui e o agora? Né? Exatamente, A Hugo. gente não está dizendo nada disso. A história da pessoa ela é do indivíduo, cada um tem a sua, ela é importante. Só que tem muito terapeuta pilantra que mantém a pessoa presa, né? E fica ali só comendo dinheiro dela. É isso que a Dani está falando. A Dani não prende ninguém emocionalmente, numa dependência emocional. Até existe, né, Dani? O Sim, vínculo que se estabelece, a transferência, a contra-transferência, que a era, necessidade. né? Entretanto, não é isso. É para que a pessoa depois possa caminhar com as pernas próprias. Exatamente, Hugo. E eu trouxe isso, tu explanou perfeitamente, é exatamente isso. E eu trouxe isso também para a gente conversar aqui, porque isso faz muito sentido dentro do tema em que a gente está abordando hoje, né? A importância da terapia na vida das pessoas. E aí, dentro de um processo, quando a gente está num momento de fragilidade muito grande, e que nós profissionais aqui, tanto eu quanto tu, a gente sabe disso. E também para servir como alerta para as pessoas. Porque dentro das suas fragilidades e dentro daquilo que tá tudo muito, sabe, ai, oba-oba, tá tudo muito, ai, o que serve agora no momento,
E para isso, é importante que está muito explanado dentro daquilo que a gente vem conversar hoje, que é ciência, o que nós estudamos, o que tu estudou para estar conseguindo orientar essa pessoa, para conseguir dar um caminho para essa pessoa, sabe, com começo, meio e fim, que faz muito sentido, que é sobre as relações que as pessoas têm, sobre as histórias que as pessoas têm, sobre aquilo que faz parte, que você se transformou dentro do ego, do superego, de coisas que são científicas, que as coisas que nós estudamos, que nós temos propriedade para conseguir identificar e te dar um caminho a seguir sem querer, e é claro, assim como os médicos, cada um também se identifica, eu estou falando aí dos pacientes, cada um se identifica com quem quer, mas desde que você perceba que seja uma pessoa que tenha, assim, condições, que seja capacitado, que tenha conhecimento, sabe? E possa te orientar e te dar um caminho. E que você tem uma questão de identificação, assim como tem dos médicos, assim como tem com qualquer profissional, e que você pode escolher que linha você quer, que abordagem que você quer, experimentar quantos você quiser, mas dentro de um tema hoje que tu trouxe, Hugo, e também falar para as pessoas o quanto é importante elas não se deixarem levar simplesmente pela emoção ou pela fragilidade do momento. Entender que existem pessoas que estão aqui, como eu e você, que estamos estudando, que estamos nos apropriando, que estamos nos aperfeiçoando e acima de qualquer coisa, que tenha o respeito pelo outro, pelo ser humano, sabe? Porque estudou, porque aprendeu, porque que nós também tivemos uma bagagem aí, e ainda estamos, né, porque a gente não para de estudar e a gente não para de ter conhecimento, entendendo sempre que o ser humano ele é único. Nós tratamos hoje, nós profissionais da área da psicologia, nós, os terapeutas, nós estamos aqui, sim, para falar sobre o indivíduo, sobre o que é mais importante, que somos nós, como ser humano, como pessoas, e que nós precisamos ter o maior respeito e que esse processo ele não faz sozinho. Nós também, ele faz junto com o terapeuta, junto com o psicólogo, que vai conseguir te dar uma direção. Só para ter uma ideia, Dani, me corrija se eu estiver errado, vou dar um exemplo aqui. Ó. O paciente chega com uma demanda, a gente foi receber o paciente por uma indicação, né, nos procurar. O profissional ele faz uma anamnese básica logo na arrancada. Ele vai saber, quer saber se o paciente está dormindo bem, está se alimentando bem, se tem um hemograma, né, claro, sobre a sua condição sanguínea, por exemplo. Às vezes está tudo descompensado, está tudo desregulado. E às vezes é só o quê? Não é que é só, né? A pessoa chegou naquela condição porque internamente ela somatizou, né? Que é a palavra que a gente usa, né? Doenças psicossomáticas que se fala, né? Você Isso, somatiza. exatamente. A pessoa entra numa situação, não consegue lidar e o corpo vai sentindo, o corpo fala. Eu já trouxe aqui vários profissionais para ilustrar isso. O ano todo a gente veio falando e empilhando profissionais, por assim dizer, né? Que nos autorreferenciam. Falando do sofrimento. O sofrimento humano ele não vai acabar, ele faz parte. A questão é que a gente desenvolve casca para lidar com ele. Né? Exato, Às vezes exatamente. a gente está num momento de fragilidade que a gente não suporta aquilo. E aí a gente vai Uhum. ter que encontrar uma forma de lidar com isso. Né? Uns Exato. vão se apegar a algum tipo de fé, outros vão se apegar a algum tipo de experiência, né? Para lá sentir alguma coisa, mas ao cabo e ao fim, o que acontece é quando tu está no teu silêncio, o que, que te atormenta lá dentro de ti, para assim dizer. Exato. Tu consegue olhar para ti mesmo e contar essa história sem receio. Eu tenho um passado, eu não me receio da história que aconteceu na minha vida, dos erros que cometi. Sou de uma cidade pequena, as pessoas me conhecem, entende? Então, assim, Como mas todo mundo. tu não é o fulano, não sei o quê, bababá. Assim, cara, e aí? Tu nunca errou na tua vida? Só que assim, a gente não vive lá no passado. O passado é matéria-prima, que quando olhado de frente, é combustível para a gente ir adiante e não querer olhar mais para trás. Mas para nos lembrar de onde a gente saiu, na forma como a gente vai tratar as pessoas. Não com indiferença. Exatamente. Né? Perfeito. Isso mesmo. Uhum. E aí, Dani, eu te pergunto, né? O que que tu acabou de ilustrar, né, numa certa medida, né? Os mitos, né, sobre a terapia, né? O que que a gente encontra com mais frequência, né? Como é que a gente pode desconstruir para o público que está nos assistindo, né?
A gente pode desconstruir sabendo exatamente qual é a capacidade e as condições que a pessoa tem, porque as pessoas precisam ter exigência com relação a isso. Assim como a gente tem a exigência de procurar um bom médico, assim como a gente tem a exigência de procurar, eu vou até sabe, sutil, assim, de procurar uma pessoa que faça muito bem uma massagem, né, porque eu sei que ela vai me deixar, vou conseguir aquilo que eu espero. Dessa forma, sabe? E às vezes a gente, como a gente acabou de falar, né, Hugo, dentro das nossas fragilidades e das nossas necessidades, a gente fecha o olho para tudo aquilo que vem e a gente escuta, né, tudo aquilo que vem, e infelizmente as pessoas te oferecem coisas boas e mais ruins também, né? Então, é prestar um pouquinho mais de atenção, porque pessoas para se aproveitar da tua fragilidade tem muita gente. E ela vai te oferecer um mundo, ela vai te prometer cura, e isso não existe imediatamente. Não existe um processo, um caminho sem caminhar, não existe um caminho sem avançar obstáculos, não existe um caminho fácil. Nenhum caminho para aquilo que eu quero que seja bom para mim e para minha vida, ele é fácil. Ele é leve, ele é suave. Não existe esse caminho. Aquilo que vem fácil, ele vai fácil. Então, assim como você procura as pessoas, independente da abordagem que ele tem, assim como a gente falou, né? Tem várias pessoas que vão se aproveitar da sua fragilidade. Não fecha os olhos e assim entender, porque eu realmente. E aí, muito mais importante do que isso, Hugo, é entender que às vezes, eu trago tudo para dentro de mim. Eu não consigo, eu não faço, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não tenho acesso, eu não tenho. Hoje, dentro da rede pública, às vezes o que a gente ouve também? Mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Dentro da rede pública, existem também psicólogos. As prefeituras oferecem. Daniela, mas eu já fui, eu fico lá numa lista de espera, né, dentro do CISREG, que é o sistema ali da saúde, onde é encaminhado, né, direcionado para uma consulta médica, psicológica ou psiquiátrica, mas você está lá, né? Em Jaguaruna existe o serviço especializado de saúde mental, e que lá tem médicos e que tem lá psicólogos para você fazer o acompanhamento. E aí, se você estiver num nível muito elevado de sofrimento psíquico, ou né, em situação de risco, você vai para uma fila de espera muito menor do que as outras que não estão. E independente da sua necessidade, você vai ser chamado. Então, a rede pública também tem profissionais da área da psicologia e médicos psiquiátricos também. Em Jaguaruna tem CAPS, Tubarão tem CAPS, que as pessoas possam ter acesso, né, e ao atendimento. Então, eu não tenho como pagar uma psicóloga para fazer terapia, mas tem na rede pública. Então, o que eu sempre oriento, Hugo, é que faça terapia. Que bom, hoje o SUS, né, ele ainda está caminhando para que as coisas melhorem, mas já foi pior. E eu acho que está avançando dentro da questão e entendendo que a saúde mental, ela é tão importante como a saúde oncológica, como a saúde de cardiologia, como qualquer outra especialização. A saúde mental hoje, o SUS vê como prioridade. Então, também tem acesso. Se você não consegue, então, assim, você não consegue ter acesso de uma forma particular, né, que seja acessível para pagamento, mas o SUS também oferece. E aí, esse é um caminho que você pode percorrer, sem antes, no seu desespero, né, e o descontrole, procurar, né, aquilo que não vai te ajudar e vai só prejudicar nesse processo de adoecimento. Outra coisa, Dani, me corrija se eu estiver errado, a Valderes falou aqui ó, que realmente é um processo, né? Essa jornada, né? Não só do autoconhecimento, mas de se propor ou se permitir, né? Caminhar para poder olhar-se de frente.
Existe também, né, Dani, muitos profissionais sérios, psicólogos que atendem de forma social, né? Um valor mais simbólico ali, né? Sim, Eu acho que eu tinha visto lá no teu Instagram, eu acho que era no mês do maio ali da mulher, eu acho que é, né? isso, Fez uma abertura de agenda ali no social ali, né? isso. Aham. E faço o ano todo. Então, isso é pouco dito, né? Mas assim, é o que a direita faz, a esquerda não precisa saber mais. Todo profissional sério, seja psicólogo, psicanalista, terapeuta, psicoterapeuta, que for, ele tem também a possibilidade de atendimento social, que a gente fala, né? Além do Exatamente. convencional que ele já atende, né? No seu Uhum, consultório, enfim, uhum, online. Hoje tem uhum, essas modalidades online. Eu atendo online no momento, quero futuramente aí, se Deus quiser, abrir um espaço, mas hoje estou atendendo as demandas é online, né? Mas uhum. futuramente pretendo atender fisicamente. Então, o que a Dani disse é, não há por que ter receio. Ah, mas a rede pública, todas as pessoas reclamam, né? Mas assim, tem que ter um certo bom senso em uma certa medida, né? Bater na porta, né? E ver uma direção. Claro que a gente sabe que às vezes tem aquele profissional lá, não quero falar mal do servidor público, mas assim, ó, às vezes o servidor público de carreira também já está atulhado, não quer, sabe? E às vezes não tem um traquejo muito bom para lidar, mas eu sei que a Dani é uma excelente profissional no setor público e também no privado. Tem gente que fala, o que a Dani estava mencionando, que eu queria reiterar. Quando for procurar um profissional, você não procura um bom médico, ah, eu vou lá no o cara do rim lá, o clínico geral, já tem aquela indicativa de que ele é um bom profissional, assim também é o profissional da saúde mental, né? Procure se informar antes de se lançar, porque muitas pessoas já recebi reclamações, por exemplo, de pessoas dizendo: "Ah, eu não quero fazer terapia, eu fiquei traumatizado", né? É Oi, Shiro, verdade. tudo bem? Eu não quero fazer, fiquei traumatizado. Uhum. Sabe, de falar do terapeuta, do outro, do psicólogo. Então, quer dizer, claro que a gente também não vai romantizar, né, Dani? Às vezes acontece o seguinte: a Exato, pessoa entra num processo terapêutico, ela começa a ser confrontada com a realidade, porque a gente acolhe a demanda, né? exato. Pega na mão do paciente, caminha com ele, né? E começa a mostrar a galeria da memória, né? Os momentos, Uhum. as situações, as Uhum. circunstâncias, até que chega uma hora que ele trava, porque mas é isso mesmo, assim, não, olha de frente aqui, eu estou aqui do teu lado, fica tranquilo, olha ali, olha ali. E a pessoa Exatamente. se assusta e espana a rosca e sai correndo. Acontece. Exatamente, Hugo, E às perfeito. vezes, né? Ele tem que Uhum. ser. Ele fala, eu, por exemplo, um abraço para novamente reitero a Fabrícia Carini, que ela é arte terapeuta junguiana. O meu processo terapêutico foi com ela. Ela utilizou comigo, né, a abordagem da arte terapia, a Soulcology, né? Então, fizemos aí quase 7 sessões, 8 sessões. Assim, para mim, ô Dani, sem exagero, tá? Assim foi uma vida, tá? Ela Uhum. conseguiu me ajudar a olhar assim de frente a vida como se fosse cartas de baralho. Eu vou botar Exato. dessa forma, Uhum. sem Uhum. ser simplista e reducionista. Aí a Shirley falou que acredita que muita tela está causando muita ansiedade. Também, também, não há dúvida. A Cibele Zucchelli esteve aqui falando dos perigos da tela, né? Na Europa lá já tem leis, eu acho que é na Espanha que ela falou que até os 6 anos está proibido. Uhum. O Brasil ainda tem Uhum. uma. Está Uhum. caminhando devagarinho, né? Uhum. Dani, eu queria passar para a próxima questão, né? Para quem está nos assistindo, né? E sente vontade de começar a terapia, tu já abordou ali, né? Mas continua paralisado pelo medo, né? Qual seria o primeiro passo possível para essa pessoa que está com, sabe? Fica segurando. Uhum. Vai se informar. A Uhum. internet hoje está aberta aí, vai pesquisar, não se iluda tanto Uhum. com a vitrine que tem, porque hoje o Instagram é uma vitrine, né? Tem de tudo lá. Uhum. Que aqui Uhum. estamos, né? Mas lá Exatamente, chama, Hugo. conversa, pergunta, vê o que é que Uhum. sente nesse primeiro contato, se a pessoa te passa segurança, se ela não é um pilantra, né? Que só quer Uhum. comer dinheiro, né? Isso, isso. E é tão, eu acho assim, o primeiro passo é se permitir, é se permitir. Se permita. A gente não consegue saber daquilo que se trata sem conhecer. Então, gostou, tá tudo certo, não gostou, tô saindo fora. E eu acho que a gente precisa se permitir antes de qualquer coisa, Hugo. Hoje nós temos, e é muito legal, como tu mesmo mencionou, a gente tem uma acessibilidade muito maior. Eu atendo pessoas de fora de Tubarão. A gente faz um atendimento hoje, a gente fala tanto das telas, né, que prejudicam, que depois disso, né,
como a nossa amiga falou, depois disso a gente teve um aumento de ansiedade muito grande, e isso ficou muito caracterizado depois do Covid também, né, que as pessoas precisaram se isolar, o isolamento também desencadeou muito a questão da ansiedade, muito a questão da depressão, teve um aumento gigantesco, assim, na saúde mental de pessoas com diagnósticos depressivos, ansiosos, né, muito, e me preocupa também cada vez mais nas crianças, as crianças cada vez mais cedo desencadeando um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né, por conta das telas, como você falou, né, e aí muito legal também é acessar o teu Instagram, porque essas entrevistas que são muito enriquecedoras ficam gravadas, e para as pessoas também tem informação, e é através da tela que a gente tem informação. A gente só precisa tentar absorver aquilo que realmente vai ser benéfico para mim, não aquilo que não vai me trazer nada. Eu preciso saber, né, usar, eu preciso saber limitar. Essa é a grande diferença, porque hoje, por exemplo, uma pessoa que estiver fora do Brasil, a gente consegue oferecer terapia para uma pessoa, e através da tela, através das redes sociais. Então, tem um sentido muito positivo, tem um resultado muito positivo, que aí tem, e às vezes, a pessoa mora uma quadra aqui do consultório, mas que consegue se sentir mais à vontade dentro do conforto do lar, né? Claro que quando a gente entra em um acordo de atendimento online, existem também alguns acordos que a gente precisa fazer, né? De a pessoa estar em casa, num lugar reservado, que não tenha interferência, que não tenha barulho, que ela se entregue realmente para esse tempo de terapia, né? Sem interrupção nenhuma. Então, tudo isso é um acordo que a gente faz, né, para iniciar, assim como numa terapia presencial, mas está tudo bem. Se tem o acesso tanto online, eu faço, tanto online como presencial dentro do consultório, e que ainda tem muitas pessoas que não abrem mão do contato físico, né, do atendimento presencial, que ele é muito rico, né, às vezes a gente não consegue, né, essa questão do olhar, nessa questão da presença mesmo da pessoa, né, e ela consegue muito mais absorver aquilo que a gente tem dentro desse trabalho terapêutico na prática, no presencial, do que no online. E às vezes tem pessoas, então vai depender muito das pessoas, é algo que também acaba sendo acessível. Às vezes, eu quero o Hugo para fazer terapia, mas, poxa, eu estou morando fora, fui viajar, por exemplo. Mas a semana que vem eu não vou poder ir para terapia, porque nesse processo terapêutico, ele precisa ser um acompanhamento semanal, às vezes até 2 vezes na semana, dependendo do tempo em que ela está em terapia, às vezes a gente consegue até se estender para quinzenal. Eu tenho pacientes que eu atendo há muitos anos e que já estão aí e ela disse que não consegue ficar sem fazer terapia e que me chama aí uma vez por mês, às vezes passam 2 meses, venho também para terapia, a gente acaba aqui realizando uma terapia breve, que também funciona e muito, mas a pessoa precisa se permitir, independente de qualquer coisa, independente da abordagem, independente do momento em que você está vivendo, mas ela precisa se permitir. Eu não consigo entender e nem ter a prática naquilo que eu preciso fazer sem conhecer. Então, se permita se conhecer, se permita ir para um processo terapêutico. Eu sou suspeita a falar, tu também com certeza, como tu falou, quanto isso foi maravilhoso na tua vida, e nós como profissionais precisamos também dessa reciclagem, né, do nosso eu, porque também somos aqui seres humanos e que precisamos estar bem para cuidar do outro, é cuidar de quem cuida, né, então somos aqui suspeitas falar da importância, mas o quanto isso, eu digo assim, eu resumo tudo, é vida, terapia é vida, acompanhamento psicológico é vida, né, que bom. Eu só lamento, às vezes, ainda, né, Hugo, eu acho que tu compartilha disso também, ainda não sermos tão valorizados, né, como nós merecíamos ser, mas eu acho que acredito que a gente está num caminho e que tudo vai dar certo. Amém, Dani?
muito importante isso aí, né? O próprio terapeuta, o psicólogo também, ele tem, né, os seus momentos para poder também alinhar as coisas, né, no seu mundo Claro. interior. Porque seria contraproducente, né, ele também não dar a sua pausa para poder olhar para si, né? Uhum. A Dani acabou de mencionar. E aí, Dani, para ir para os finalmente, né, no final vai ficando legal, né, como diz o outro, Né? né? É sempre assim, quando tá bom, a gente No, precisa terminar. a Valderes falou aqui, ó, ajudou muito a tecnologia, o problema é o excesso, justamente, Valderes. No furo do alfinete, trabalhamos a ideia de que é através de um pequeno furo, às vezes doloroso, que a verdade aparece e a costura da alma começa. Na sua Uhum. visão, o processo terapêutico, Dani, ajuda a atravessar nesse primeiro furo sem desistir no meio do caminho? Com certeza. Ajuda a atravessar sem desistir. Porque eu sempre falo, né, e identifico junto com meus pacientes, a vontade de desistir é em cada sessão. A vontade, eu sei disso, né? E ela vem de desistir porque. E isso é muito também do comportamento do ser humano. Aí os teus colegas, né, os professores e psicanalistas e psiquiatras e psicólogos vão falar muito bem sobre isso. A vontade de desistir, porque a dor ela vem automático, o sofrimento vem automático, ele é diário. Mas é o mais importante nesse processo é saber que o desistir não é do processo terapêutico, tu vai desistir de ti mesmo, tu vai desistir de ti mesmo. Então, mesmo com a vontade, com a falta de coragem e sempre querendo desistir todos os dias, porque às vezes a gente é muito difícil e depende só de você, mas não desista porque você não está sozinho. Você está com um profissional e com uma pessoa que vai te dar uma direção e entender lá na frente que é isso é, que é tão benéfico, que isso que é tão importante, nós como psicólogos, como terapeutas, a pessoa falar depois no processo, né, que se termina aí um processo terapêutico, que foi muito importante eu não desistir e ele não se sentir sozinho, porque existe uma entrega muito grande, e a gente precisa acolher esse ser humano dentro das suas dores, dentro do seu sofrimento, sem julgamento. O lugar onde você vai, que você pode ser quem realmente você é dentro de um consultório psicológico. É junto com o seu terapêutica. Ali você pode se desprender de tudo e sem ter julgamento e muito menos julgamento de si. Então, isso, a vontade de desistir sempre vem, porque a gente não quer enxergar aquilo que tem para vir e nem enxergar aquilo que tem dentro de nós, porque traz sofrimento e traz dor. Mas você não está sozinho. Muito bem. E aí, o último alerta, eu vou passar a palavra para a Dani novamente. Eu já quero agradecer pela disposição dela e mais uma vez tá trazendo aí essa robustez, né, para o Furo do Alfinete, agora chegando ao término do ano com esta temática. Viemos aí explicando o que é o Furo do Alfinete, fui trazendo os amigos, os profissionais de várias áreas, né, que foram cada vez mais robustecendo e agora os finalmente, né, entendendo de fato, né, que o processo terapêutico ele é uma coisa que depende do indivíduo em escolher, né, como diz o outro, né, vai com medo mesmo, né, só não Vai cai no comer. só não cai no chat GPT para fazer dele teu terapeuta, teu psicólogo, porque hoje também a gente tem recebido, né, algumas demandas, algumas queixas de pessoas, né, que a gente até vê essa exposição hoje na internet, de pessoas que vão para frente do computador, já tinha isso antigamente na época da busca do Google, né? Para que serve? Estou sentindo tal coisa. Vai lá, o Google responde isso, blá, 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 blá. Hoje as pessoas estão se consultando, né, com a inteligência artificial. Né? E a inteligência artificial ela um agente tecnológico, por assim dizer, que não tem essa capacidade ou essa habilidade, né, de fazer a interpretação ou a leitura, né, do que é o relacionamento humano. E aí onde, além de passar a mão, por assim dizer, que é muito positivo, ainda que tem inventado já hoje roteiros que te confrontam, tu coloca ele lá dentro e pede para ele fazer uma análise baseada naquele comando, ele te confronta. Mas ainda assim,
ele não é consistente ao ponto desta relação, porque não se substitui a relação humana, ainda que queiram empurrar, queiram dramatizar, queiram criar, às vezes, até um certo receio na população. Ah, mas a máquina vai. Tudo bem, as máquinas estão vindo, deixa elas vir, mas nada substitui o ser humano, é pele, é toque, estão tentando reproduzir, fazer esses híbridos, essas coisas aí tudo de filme que está aí hoje, que a gente só via na tela, né? Mas assim, o ser humano é joia rara, é peça exclusiva na criação. Exatamente, Hugo. Perfeito. Finalizou assim de forma muito objetiva, sabe, clara, também acessível. E eu assim falo, faço das tuas palavras as minhas. Eu acho que é exatamente isso, né? E eu falo tanto em se permitir e a gente tentar se ressignificar, né, as nossas dores, os nossos sofrimentos dentro do processo terapêutico de autoconhecimento, né? Mas eu preciso dar o primeiro passo. Eu não consigo te dar a mão se tu não colocar o primeiro passo, mesmo sabendo onde tu tá pisando. Porque o importante não é isso. É só eu conseguir, às vezes falta força, falta coragem, né? Porque muitas vezes, como a gente falou no início, precisa ter coragem. Mas às vezes eu não consigo, né? Eu tô num processo de sofrimento psíquico tão grande que a coragem é o que não que eu menos tenho. Mas dá o primeiro passo, independente de qualquer coisa. Precisa se permitir, entendendo que depois as portas vão se abrindo, as coisas vão ficando mais claras, as coisas vão fazendo sentido, porque a partir do momento que eu consigo ouvir uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha propriedade para entender esse processo todo, né, de autoconhecimento, para mim conseguir enfrentar as minhas dificuldades, os meus monstrinhos, né, para que eles não apareçam, mas eles vão aparecer. A diferença é de como que eu vou conseguir lidar com eles e saber de que forma que eu consigo fazer isso. É isso aí. Não tenha medo dos seus monstros. Aprenda a nomeá-los e bote para correr, exorcize eles, como diz o outro. Então, Daniela Machado, eu só quero te agradecer mais uma vez, né, pela tua disposição, pela família linda que tu tens. E não deixe Obrigada. de acompanhar o trabalho da Dani. Essa live vai ficar salva no meu perfil e eu vou deixar ali, se a Dani quiser deixar como colaboradora, também está aberto lá no perfil dela. Daniela Machado, psicóloga Daniela Machado, é o perfil dela lá no Instagram. Lá está o contato dela para fazer agendamento e também consulta, né, Dani? Isso Então, aí. Dani atende aqui para quem é na nossa região, aqui em Santa Catarina, na cidade, consultório físico, Tubarão, Jaguaruna? Tubarão e Jaguaruna. Atendo Tubarão, em... Jaguaruna. E Uhum. também online, para quem também, né, vem Isso, também do Brasil online. inteiro, do mundo todo aí, né? Gostou da Dani, a Dani, eu sou suspeito de falar, mas assim, não é puxando sardinha pro lado da Dani aí, mas eu pude trabalhar com a Dani e eu sei do comprometimento dela, da seriedade dela, né, do trabalho que ela faz, realmente ela, não vou dizer de par e ímpar, né, mas ela trabalha como vocação, com aquilo que realmente ela gosta, porque ela entende como é que funciona, né? Uhum. Então, Obrigado, Hugo. Eu também quero te agradecer, tá? Eu dizer que eu fiquei muito feliz, assim, quando estendia, né, tu veio pro lado de cá e entendendo tudo isso, né, e trabalhando com isso, algo de nada é por acaso na nossa vida. Eu acho que a gente precisou estar junto para aprender um com o outro, assim como eu aprendi muito contigo também, né, e a gente está aí junto agora nessa trajetória, né, fazendo, e tu fazendo um caminho bonito e brilhante e diferenciado, né, dentro das tuas particularidades, dentro das tuas qualidades, né, e que são específicas tuas. É muito orgulho, assim, e só quero que tu tenha cada vez mais sucesso na tua vida, né, eu tenho um carinho enorme por ti, tu sabe disso, e pode estar sempre contando comigo para que tu precisar, tá, para que tu precisar, e eu quero também contar contigo, para quando eu sei que a gente se dá as mãos, é uma, né, via de mão dupla, então eu agradeço muito a oportunidade, tá, é um prazer estar aqui, na tua live, quando eu sinto cada vez mais, quando eu sempre posso, eu estou perto, estou junto, estou te acompanhando, né, e agradecer pelo teu carinho e pela tua irmandade e por tudo que tens feito na tua vida e parabenizar também, quero que tu continue seguindo aí esse caminho bonito que tu está construindo, né, e estamos aí, junto no mesmo propósito, né, e aí com tudo que tu precisar, que a gente está sempre por aqui, e ao pessoal também que te segue, é um prazer, né, sempre poder também acompanhar,
Eu não conhecia algumas pessoas e conheci através do Hugo, comecei a seguir também através do Hugo, né? Porque eu sempre gosto de aprender mais, eu sempre gosto de conhecer pessoas importantes, pessoas interessantes, né? Dentro das suas capacidades, daquilo que possam nos oferecer para agregar o nosso profissionalismo e principalmente crescer como pessoa e ser humano. Ô, Bergamini, tô seguindo lá, tá bom? É isso aí, o Bergamini vai estar aqui dia 14. Um abraço para ele. Um Mas não é nem abraço, assim pra gente querido. falar, é prata da casa, mas ele que vai ver. Mas nem vou entrar aqui, senão vou entrar em tretinho aqui. Tá bom, Dani, querido. obrigado, obrigado, Valderes, obrigado, Josué, a todos que estão conosco, costureiros e costureiras da alma. Não deixe de acompanhar o perfil da psicóloga Daniela Machado, do Victor Bergamini, o Bergamini Victor, que está fazendo lá um baita trabalho, sim, sensacional. E a todos aí, uma ótima semana. Dani, manda um abraço pro Fabinho aí, pro Davi, tá bom? Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau.